Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você tá, mas eu espero que você esteja bem e com saúde. Esse é o meu, o seu, o nosso. Fala, galera! Com Rubens, Carnevale, Rubão, Rubinho, Binho, tantos nomes. Hoje a gente tem uma convidada, sim! Temos novidade no Fala, galera! Agora temos convidados. A gente tá com a Isabela. também conhecida como Isa. Isa. Pronto. Então, hoje a gente trouxe a Isa. Por que a gente trouxe a Isa hoje, Rubens? Sobre o que a gente vai falar, Amanda? Ai, não sei. Fala, Nós vamos Rubens. falar sobre saúde mental, mas hoje saúde mental também de uma maneira disruptiva. Adorei essa palavra. Nós vamos copia. quebrar paradigma. Mas saúde mental para estudante, para vestibulando, para universitário, porque a Isa tem uma experiência bastante grande. Tem que curtir ou não tem que curtir Tem que isso? curtir. Curte já no Ouve, início. ouve. Curte o pod no início. Porque eu sei como funciona esse negócio. O negócio é preguiçoso. A hora que o nego... Outra vez. Oh, meu Deus. Desculpa. Rubens, vocábulo A hora que a racista. pessoa... Não, vou cortar. A hora que a pessoa percebe que tá acabando, O que a pessoa faz? muda. Que e não isso? curte. Que deselegante, não faça Curte, isso. deixa o curte. Ajuda a divulgar que você tá ajudando bastante gente. Inclusive o Rubens. Inclusive a O Amanda. nosso lendário, nosso Tutankhamon da linguística. Obrigado. Obrigado. Isa, você gostaria de contar pra gente se você é estudante, se você já foi, se você é ou foi Conta um aluna pouco, do Isa, da Rubens. sua... A palavra da tá sua com você, Isa. Da sua jornada. Então, atualmente eu sou estudante de Ciências Sociais da Unifesp, Guarulhos. Fui vestibulanda por um bom tempo. Em que ano que você tá? Perdão, em que ano que você Eu tá? estou no quinto semestre. Tá. No quinto semestre. E fui por um bom tempo vestibulanda de medicina, né? Ô, Isa, primeiro me conta uma coisa. Eu vou começar a cortar, porque é assim mesmo. Ah, por Vai favor, lá. isso, vai. Como que, em relação à saúde mental, as pessoas têm reações em função, obviamente, da pressão que elas sofrem, né? Ou também da falta de pressão, às vezes, isso desencadeia alguns eventos de saúde mental. Como que se dá a pressão na faculdade e como que a faculdade, a universidade, a Unifesp, que você faz, não é? É uma pública, né? Como é que ela lida com o problema da saúde mental dos estudantes? Então, a Unifesp tem a vantagem de ter um departamento de saúde mental por causa da Escola Paulista de Medicina. Tá. Então, tem como encaminhar. O seu campus é em Guarulhos. É em Guarulhos, mas todos os estudantes da Unifesp têm acesso ao tratamento, se precisa de um suporte profissional. E né? aí é encaminhado... É encaminhado. Ah, tá. Existe um núcleo de atendimento ao estudante Que bom, hein? que encaminha. Excelente Agora, isso. pensando nessa ansiedade cotidiana, porque às vezes você tem aquele trabalho difícil para ver você escrever projeto. Existe no Campus Guarulhos um movimento que chama Travessia. Travessia é um grupo de bate-papo. E todas... É uma terapia em grupo? Não é uma terapia porque não tem psicólogo. Ah, não tem? Não, mas É um grupo de apoio. é um grupo de apoio. Que vocês dividem ali, cada um a sua angústia. Nos Estados Unidos isso é muito Sim, normal, né? sim. Ter grupos de apoio, né? Sim, No Brasil tem não é pessoas- tão normal. E lá, como é muitos estudantes, é assim, tem o grupo do pessoal de ciências sociais, o grupo de letras, e tem professores que acompanham, e a gente vai discutir. Olha, eu fiz o projeto, você precisa de ajuda? Eu Que te legal. ajudo. Então. É nesse Você sentido. participa, então. Eu participo agora um pouco menos, porque eu tô com 2 projetos e a extensão. Então tá um pouco deixa eu- sobrecarregado, deixa eu mas fazer é bem uma legal. observação. Falar que Deixa ele eu- tá precisando Não, deixa eu participar fazer do uma grupo. observação que eu acho que é importante, porque tem a ver com o que a gente está fazendo. O grupo de apoio que a Isa está se referindo é muito comum nos Estados Unidos. Né? No Brasil, a gente vê isso muito pouco. O Brasil copiou mais ou menos o grupo de apoio, trazendo para o Brasil algo chamado rede de apoio. Né? Verdade. Que os psicólogos usam muito, que Sim. você precisa de rede de apoio. Sim. Na minha visão e na visão de vários psicólogos, as pessoas estão usando a expressão rede de apoio de uma maneira diferente daquela que era para ser grupo de apoio. Rede de apoio tem sido visto como a pessoa que te leva para você esquecer dos problemas e não para você discutir com os problemas.
E os problemas nunca são esquecidos se não forem discutidos, se você não encarar os problemas. Você que não viu, isso tá no episódio 1. Vai lá e assiste, na tá lá página do explicando, Rubens, tá? falando no Carijó, sobre isso, do Carijó Filmes. A gente está falando sobre a rede de apoio. A rede de apoio, que é diferente, como está sendo usado, de grupo de apoio, que é o que a Isa está falando. Também a nossa turma é uma turma, não só a nossa, turmas anteriores, que entramos na pandemia. Então, entramos diretamente no ensino online. Chegamos no campus e não conhecíamos nada. Por exemplo, o núcleo de apoio ao estudante. Então, o grupo, inicialmente, da Travessia, nasceu para isso, para descobrir os serviços que a universidade tem em prol do aluno. Nossa, que Só que não dá, gente. Você chega no grupo, você tá com o trabalho que é difícil pra cacete pra fazer. Trabalho das disciplinas. Trabalho da faculdade. E aí você acaba comentando. E aí tem um outro colega que já fez a disciplina e fala assim, olha, eu posso te ajudar aqui, ali. Pensa assim, talvez lê aquele artigo. Então, assim, e aí vai agregando esses elementos. Eu entendi errado, ou você acabou de falar que, embora a faculdade tenha um serviço de oferecer, não um grupo de apoio, de oferecer o serviço, o suporte na outra unidade, a própria faculdade, a própria demanda da faculdade sobre vocês não permite que vocês usem esse serviço? Ou eu entendi errado? Não, entendeu errado. Que nós entramos na pandemia e como não estávamos no campus, a gente não sabia que existia essas coisas. Houve, foi divulgado. Mas assim, você está no meio de uma pandemia, vem aquele e-mail com um monte de informações, você não sabe, você está angustiado que você não sabe que seu documento chegou na secretaria para efetivar a sua matrícula. Então, assim, e aí foi criado justamente para isso, para falar, olha, existe, tá aqui, é para ser usado. Excelente. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Leve. Isa, o que te motivou a escolher as ciências sociais na Unifesp, se você quiser dividir com a gente? O que te motivou e o quanto que você se sente bem? Como eu conheço o histórico da Isa, se você quiser colocar pra gente, Isa, se não te fizer... se não é sempre assim, problema. Né? Aqui é sempre... Eu falo sempre, né, pra Amanda, né, a gente conversa, que assim, tem que fazer o que se sente bem, né? Se você se incomoda de falar do teu histórico como vestibulanda, não há necessidade de fazer referência a qualquer cursinho, tá? Você veio de um cursinho, foi para outro, quanto tempo você ficou em um e outro? Você pensava em prestar o quê? E de repente você mudou? E aí eu acho que tudo isso que ele perguntou antes, você pode finalizar com essa minha pergunta de como que você chegou em ciências sociais. Tá certo. Na verdade, eu cheguei em medicina, eu sou enfermeira de formação inicial, fiz técnico ainda no ensino médio, trabalhei muito tempo na saúde pública, cursei a faculdade de enfermagem e logo que iniciaram as práticas, eu comecei a ter alguns problemas, porque eu já vinha de 10 anos de enfermagem, então já tinha bastante experiência. E também foi um momento difícil na questão de saúde mental, tive um quadro de estresse pós-traumático. Então, assim, foi um momento muito turbulento. E aí, eu meio que parei a minha vida e... em determinado momento, eu resolvi que eu ia voltar para o cursinho e tentar medicina. Tá. Você era da área de enfermagem, queria prestar medicina. Aí ia migrar para medicina, porque eu sempre gostei de saúde mental, de psiquiatria. E então, eu falei assim, vamos dar um passo a mais. Tá. E eu fui para um cursinho grande. A minha experiência não foi muito boa, assim... porque o que eu sentia que é tudo muito voltado para um marketing, né? Então, assim, para começar, uma coisa que às vezes a gente não considera quando a gente vai num cursinho é a infraestrutura do lugar. Eu fui visitar os cursinhos antes de ir porque eu pensava nisso. Que bacana. Porque... como eu ia, às vezes, em congresso, e você fica naquela cadeira horrível, o congresso inteiro, eu falei assim, gente, para ficar na aula tem que ter uma cadeira. Ficar 6, 8 horas nesse lugar, tem que ter um conforto ergonômico, que você já era da área de saúde.
Muito Então, bem pensado. Aí os cursinhos, quando eu chegava, eu pedia assim, você não quer vir assistir aula? Quero! Quero sim, por favor. Eu fui num cursinho, gente, que você estudava numa estufa. Eu assisti uma aula. Você estudava na estufa. Falei, aqui eu não volto. E aí eu fui em outro cursinho que eu acabei me matriculando, ficando lá. Tá. Mas o que eu observei lá é que, assim, é o mínimo a respeito da infraestrutura, mas as regras são muito rígidas. Por exemplo, tinha uma regra que, se você quiser ir ao banheiro durante a aula, você não pode voltar para a aula. E eu achava isso absurdo. Realmente, há professores de bom senso que Sim. permitem. Sim. Mas, oficialmente, isso não pode. E há professores que não permitem. E sim, você não entra. Então, assim, essas questões, para quem está já sob pressão, porque a prova é uma pressão suficiente, Sim. vão afetando. Sim. E Você quer perguntar? Eu queria dar um salto, Isa. Aí você estava prestando para medicina, eu sei que você mudou de cursinho. sim, mudei de cursinho. Aí você não conseguiu entrar em medicina. Não consegui entrar em medicina. Você tentou mais de uma vez. Tentei mais de uma vez. Ah, Não... isso. Agora, perdão, pode falar. E aí eu não consegui. Tá. Aí veio a pandemia. Tua saúde mental já estava fragilizada, porque eu imagino, eu tô pressupondo, tá? Eu queria que você confirmasse. Eu fui para um cursinho que tinha regras super rígidas, eu tento uma, duas, sei lá quantas vezes e eu não passo. Vem a pandemia, tua saúde mental em frangalhos. Sim, E 2019 foi um ano um pouco conturbado também, com problemas familiares e tal. Então, isso tudo vai te afetando. E foi... Aí eu falei, veio 2020, vamos respirar, né? Eu lembro até hoje, era uma quarta-feira, vai fechar o cursinho, vamos pro online. Tá bom, vamos pro online. E nós, acho que eu e todo o resto do mundo, no mês que vem vai abrir. Todo mundo, todo mundo, eu lembro disso. E Você esse lembra? mês que vem nunca chegava. Demorou 2 anos. E aí eu cheguei no final de 2020, eu não passei, só que eu disse, eu não tenho condição de fazer um outro ano online. Não tenho condição psíquica. Porque é assim, ó, o cursinho... Qual é a vantagem do cursinho pequeno? Que você tem referencial. Tá. Você sabe os alunos que estudam, os alunos que não estudam. Tá bem. Quando chega final de agosto, o vestibulando de medicina já está morrendo. Porque tá Muito cansado. exaustivo. Uhum. No cursinho online, você acha que só você está morrendo de canseira. Só você não consegue mais Porque não fazer... tem contato com mais ninguém. Só você não consegue fazer mais a tarefa completa como você fazia no primeiro semestre. No cursinho pequeno e presencial, você tem essa referência. Sua colega também não consegue. Tá todo mundo desgastado. Exaurido. A gente quer ir, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Dormir, conversar sobre, sei lá, novela, Fazer música, nada. Nada. Isso. Então, o cursinho online, ele te dá... Ele tira a tua referência. Ele tira a sua referência. Tá. E aí, assim, a prova é uma pressão e ponto, né? A prova, Ok. ela vai ocorrer. Tá. Então, E aí, como que você chega? Então, foi depois da pandemia ou foi durante a pandemia? Durante a pandemia. Que você tomou a decisão de entrar na Unifesp? 2021 foi o ano que eu entrei. Eu fui para a Unifesp por culpa do Rubens. Temos uma revelação. Vamos lá, culpa. Então, você entrou numa faculdade pública Por culpa causa dele. do É Rubens. hoje. Ai, adoro. Tá vendo? Aqui também é um ambiente pra gente lavar a roupa. Toda. Mas é uma culpa boa. Sensacional. Então, eu tinha nota do Enem para entrar em muitos cursos. Falei, eu vou fazer qualquer coisa, eu acho. Mas eu tava assim, vou fazer, não vou fazer, não sei. Tá. Aí, um dia, o Rubens me liga e ele falou, Isa, vai fazer alguma coisa, vai, sei lá, se matricula aí em qualquer coisa. Aí eu fui olhar Ciências Sociais na USP, mas aí só tinha para quem baixa renda via Enem, então eu não conseguia entrar. Aí eu falei assim, mas não quero fazer história, não quero geografia, sabe? Tá. E aí falei, deixa pra lá. Aí dali uns dias falo com o Rubens de novo, Isa, mas tem na Unifesp Ciências Sociais. Aí ele falou assim, mas é Guarulhos. Aí ele mesmo fala, não, mas é online, é pandemia.
E aí foi. O Rubens sendo o Rubens, né? Num dos episódios, não sei se chegou a assistir, eu abro, acho que no primeiro, eu abro falando que ele foi meu professor e o que eu mais gosto é que ele tem uma postura muito humanizada com as pessoas. Ele não é aquela pessoa que está envolvido com o aluno, ele inclusive fez essa referência. Ele diz assim, mas ali não era o professor na hora do intervalo que ele ficava com os alunos. Ali não era o professor, não era. Ali era o Rubens, ser humano. E eu acho que quando você faz um relato desse, você está falando sobre um ser humano e não sobre um professor. Sim. Ou você talvez esteja falando, né? Sobre um efetivo professor e não um dador de aula. Que também tá no episódio 1. Tá no episódio 1. Enfim, eu acho... Tá, então assim... Eu posso fazer um merchan? Lógico, Posso? deve. A propósito disso, em breve, no canal de professor, começam os vídeos sobre língua portuguesa. Assiste, hein, gente? Deste que vos fala. Por favor, porque assim, ó... Vamos aprender português, gente, a nossa com é tão facilidade. cafona a pessoa que não fala bem. É feio, parece a pessoa suja. E falar bem não é falar correto. Deixar isso claro. Escrever Lá bem... vem ele disruptivo de Escrever novo. bem... O que é falar bem? É fazer com que a pessoa, seu interlocutor, entenda. É comunicar com eficácia. Então, se eu estou falando com um advogado, eu uso uma linguagem. Se eu estou falando com uma pessoa com menos estudo, eu uso outra linguagem. Então, falar bem não é sinônimo de falar correto. Essa frase não é minha, tem origem. Francisco Platão Savioli é o autor da frase, a quem eu faço minha homenagem. Ele sempre falou isso, eu levei isso para a vida. Eu acho isso sensacional. E cada vez que eu me vejo, assim, usando muito, né, da minha linguagem, como ele mencionou aqui que eu sou advogada, isso acaba imiscuindo na vida, né? Imiscuindo. Isso acaba entrando na sua personalidade e você, às vezes, não consegue se soltar. Então, eu falo assim, se eu estiver falando muito juridiquês, me chama atenção, porque eu quero falar o que você entende. O juridiquês eu uso na minha área. Com você, eu quero que você entenda que mensagem que eu preciso te passar. Eu acho que isso foi uma das coisas, né? E a Isa pode falar, que, de certa maneira, sem, na verdade, planejar muito, a saúde mental dos alunos sempre teve subjacente às minhas estratégias de aula. Porque se você está... Em qualquer ato de comunicação, se você está tentando passar uma informação para a pessoa e a pessoa não compartilha do mesmo universo de referência, você vai fazendo mal para a saúde mental da pessoa. Aquilo vai incomodando. Você fala, não estou entendendo, eu estou perdido. Então volta no subjacente. E existe uma ideia, eu sempre falo, né, Amanda, que entre o aluno e o professor existe um pacto de fidelidade tácita. O professor falou... Fidelidade não, perdão. De crença tácita. O professor falou de qual pressuposto o aluno parte. É verdade. O professor falou, ele está falando. O professor falou, é verdade. Então isso é o pano de fundo do diálogo entre professor e aluno. Quando o professor fala algo que o aluno não entende, o aluno reputa a responsabilidade disso a ele. Ele se culpa imediatamente. Exatamente. E a culpa não é dele. Mas eu acho que o vestibulando isso pesa mais. Porque Dá ele tem um uma incômodo, prova. né? Ele tem uma prova. Eu vou ter uma prova lá no fim Vai do ano. cair isso na prova, eu não vou saber. E eu só tenho uma prova. Eu só tenho uma FUVEST no ano. Eu tenho que esperar depois mais um ano para fazer de novo. Eu vou jogar um ano no lixo. E aí, assim, né? Tem as pressões externas, né? O quanto que a saúde mental do vestibulando afeta na vida dele nas outras situações. Porque eu falo o seguinte, né? Se a pessoa fosse só vestibulando, seria moleza. Mas ele é um ser humano Exatamente. que faz várias outras Exatamente. coisas. Como que te afetou, Isa? Então, inicialmente, que assim, minha saúde mental estava um pouco mais frágil, eu deixei de fazer muitas coisas que eu fazia e que depois que eu voltei a fazer, eu melhorei como aluno. Por exemplo, eu adoro desenhar, eu gosto de fazer artes. Legal.
como artesanato. Eu me ensino coisas. Todas as férias eu me ensino uma coisa diferente nesse sentido. E eu tinha deixado de fazer isso. Olha. E quando eu voltei com isso, meu desempenho como aluno melhorou. Por quê? Porque eu tinha um momento onde eu extravasava meu estresse. Porque eu desenho... Eu não tô ali para cumprir uma linha. Pressão. Eu tô... Momento de higiene mental. Sim. Aí tem pessoas que gostam do esporte. Então, assim, não deixe... Mesmo que você ache que você tá perdendo tempo, não deixe de ter um momento para você importante. durante... O recado é esse, né? É pesado o que eu vou falar, mas vestibular não é uma doença. Câncer é uma doença. Nossa, que pesado mesmo. Câncer. Mas é necessário. Câncer, você é obrigado a conviver com ele 24 horas por dia. E o câncer traz um problema, porque o câncer afeta não só a pessoa, mas quem está ao redor dele. Falo conhecimento de causa, porque a Val teve um câncer muito agressivo, descoberto sem querer, já em estágio avançado, e afeta toda a família, né? Com filhos pequenos, na época, né? Já tem mais de 10 anos e tal. Então, o câncer ou qualquer outra doença, a gente convive com esse problema. Vestibular, não. O vestibular, embora haja um por ano, no outro ano tem outro. No outro ano tem outro. E o vestibular, mesmo uma pessoa com câncer, ela não vive 24 horas por dia doença. A doença está lá e a gente sabe que existe todo o processo de não aceitar a doença. A pessoa vai tentar trabalhar, ela vai tentar fazer as coisas dela. Ela vai tentar levar uma vida. Isso. O vestibulando, que só se enfia em estudo, ele está fadado ao fracasso. Isso vem muito de um sentimento de, para usar a palavra que usaram muito aí, de sofrência, que parece que você tem que sofrer para conquistar as coisas. É a meritocracia. É a da meritocracia. Se você não consegue as coisas, porque você não se esforça. Veja, eu acho que foi ótimo o que você falou. E assim, aqui a gente não tem por objetivo ficar desqualificando ou descreditando, né, aquelas pessoas que fizeram um esforço hercúleo, que passaram horas. Não é esse o ponto, né? Porque teve muita gente. Eu acho que aí... Mas a saúde mental nunca foi. Não vale a pena. De que jeito que você chega do outro lado? Olha, Amanda, eu com a minha idade, e não é papo de velho, eu sempre levei isso pra minha vida. A vida, o tempo, é o bem mais importante que as pessoas têm. É super importante. O tempo é o bem mais precioso. E o tempo de qualidade com você mesmo. Entende? Eu vou até dividir aqui algo que aconteceu anteontem, né? O que você falou do câncer, né? O peritônio é uma membrana que envolve todo o nosso abdômen, né? E aí você pode falar que você é da área de saúde. E o câncer do peritônio, ele é considerado hoje um dos cânceres que não tem cura. E, normalmente, quando ele vem de uma agressividade muito grande. Eu não me controlo, advogado, perdão. Pode falar. O plural de câncer não é cânceres, é cânceres. Mas eu falei cânceres? Falei. Olá! Não, cânceres. Vai! Olá! O plural de... Qual é o plural de câncer? O plural de mar... Plural de mar não é Mars. Por mares nunca dantes navegados. O plural de mar é mares. Aqui, gente, ó a minha cara. O plural de revólver não é revólveres. Tá vendo? Todo mundo Os revólveres. Obrigada, Rubão. Eu só corrijo Cânceres. Isso, o plural de júnior é júnior. Você me desculpa, mas eu não podia perder. Desculpa, é óbvio. Falar bem não é falar certo. Mas assim,
tá vendo aí? Ó, o bom é isso, eu levanto a bola pra vocês cortarem. Pô! Obrigada, Isa. Sabe qual que é a prova? Vocês me ouvem. A gente ouve muito, Rubão. Essa é a pro bem e prova. pro mal, né? A gente ouve muito. Pro mal, nunca. Eu queria Sou uma pessoa corretíssima. ganhar o meu taco, porque o Rubão tinha taco e ficava minha batendo varetinha na de lousa. lousa. Cadê o meu taco? Vocês podem me mandar. Enfim, tocou o celular do Rubão. Olha lá, tá vendo? Obrigada pelo cânceres, então eu vou voltar. E é um dos cânceres... Alguém vai procurar na internet, vai achar cânceres e vai me encher meu saco. Não me enche o saco. Obrigada por isso também. É um dos cânceres mais agressivos e com menor taxa de possibilidade de cura, né? Menor índice de cura. E aí eu perdi um amigo de 41 anos, né? Anteontem, deste câncer. Ele lutou 4 anos para tentar reverter a situação, fez cirurgia, foi guerreiro. Foi super difícil. E eu lembro como se fosse hoje. Ele falou, eu devia ter aproveitado mais, eu devia ter viajado mais, eu devia, sabe, epitáfio, né? A música. Eu devia ter tido mais saúde mental, eu devia ter me matado menos de trabalhar, enfim. Se matou muito A de trabalhar. geração nova que tá aí, né? Eu vejo isso. Eles têm levado isso bastante em conta, né? A qualidade de vida. Nossa, é muito diferente. Por isso que eles não se prendem muito em empregos, né? E eu acho isso... Só que tem um- isso gera uma consequência muito ruim, na Mas minha a humilde mudança. opinião. Que assim, né? Antropologia. O Bauman fala do mundo líquido, da liquidez, essas coisas, né? E assim, esse mundo líquido não pode se dar nos relacionamentos humanos. Então, assim, eu acho que é legal o jovem não se prender a trabalho, como antigamente se prendia, ou entra na faculdade, quer medicina. Ah, não, mas, pô, medicina não vai ser mais meu sonho, eu vou mudar. Eu mudei quantas vezes na minha vida, e estou mudando outra vez, fazendo faculdade. Outra vez, Amanda, eu acho que o mais importante, assim, se existe alguma coisa que a gente tem que deixar de recado sempre, é que o que mais vale na vida são as pessoas. O relacionamento que você Isso. desenvolve com as pessoas. E as pessoas, e por tabela, o relacionamento. Mas, Rubens, falando desse aproveitar da vida dos jovens, será que é aproveitar porque ele tem essa consciência de que a vida passa? Ou é aproveitar porque vive de uma eterna insatisfação com o que tem? Ai, que pergunta boa. A psicologia moderna fala de satisfação, é a geração frustrada. Por quê? Mas difícil explicar por quê. Tem muito estudo, né, Amanda? Uma coisa é constatar o fato, outra coisa é saber explicar o fato. E quando está em processo, a explicação é dificílima, tá? Isso é sabido, as mídias sociais têm um peso terrível na vida dos jovens hoje em dia. São bombardeados. Direto, né? As mulheres sofrem muito mais. Pro vestibulando, 2 dicas, gente. Saia da rede social, Claro. porque aquilo é mentira. O seu colega que tá feliz postando a foto, é mentira. Pera, fica nisso aí que eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Isa, fala pra gente, por favor, tem uma dúvida aqui. Eu estou imaginando que a sua turma de Ciências Sociais na Unifesp seja heterogênea. Falei certo, né, Rubens? Porque ele vai falar que eu falei errado. Jamais. Enfim. E aí, eu queria que você me contasse se essas pessoas, sejam os mais novos, sejam os mais velhos, se na sua perspectiva, de acordo com o teu ponto de vista, se eles vivem uma vida que é muito próxima, seja equânime, ali, equilibrada com a realidade dos fatos, ou se eles vivem num mundo paralelo, assim, que eu tenho a percepção de que alguns estudantes, né, universitários, eles vivem num mundo paralelo. E aí depois vem a frustração pós-conclusão do curso. É isso. Olha, eu acho que tem uma coisa... A primeira coisa, eles são imediatistas. Eles não sabem fazer planejamento. E isso também para o vestibulando é muito ruim, né? Porque quando você planeja, você negocia. Você abre mão disso para fazer aquilo. Vida equilibrada. Sim. E com bom senso, né? Porque aí você analisa, olha, eu vou abrir mão disso por causa daquilo. Porque esse eu vou conseguir fazer assim, assim, assado. Perfeito. Então, assim, isso é ter maturidade e planejar a vida. Isso requer algo que
a Isa já falou, que é maturidade. Existe claramente o processo de infantilização, isso é claro, que repercute, começa a repercussão no cursinho e vai chegar na faculdade. Porque no cursinho, atualmente, há necessidade de fazer planejamento de estudo para o aluno. Estude isso, estude aquilo, porque ele não consegue organizar... Sozinho ele não não consegue organizar a rotina dele. Por quê? Porque ele quer tudo. Ele não consegue abrir mão. Então, a gente está vivendo um processo de infantilização. Junto a isso, um processo muito sério de não mostrar que as perdas fazem parte da vida. Então, assim, parece que a vida vai ser só ganhar. Vou contar um episódio rápido que eu tive conversando com um colega meu sobre isso. Eu fui escoteiro desde pequeno. Uma das coisas que tem escotismo é acampamento. Sim. Na minha época, eram 4 patrulhas, chamam-se patrulhas. Eram 4 patrulhas. Que são os grupos. Uma ganhava, as outras 3 perdiam. Normal. Havia o último, havia o primeiro. Tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não há mais essa competição. Eu costumo falar que a competição, em excesso, é ruim. A competição faz parte, de certa maneira, da sobrevivência humana. Então, na minha opinião... Começa com o nascimento. Né? Existe um processo de infantilização que chegou à faculdade. Mas e eu isso acho afeta a que- saúde mental dos alunos. Acho que, como eu estudei num cursinho que atende à elite, era mais evidente no cursinho essa infantilização do que eu vejo na faculdade hoje. Por quê? Porque os meus colegas da faculdade, quando muito, passaram num cursinho popular. Porque não é um curso de elite. Mas você acha que a infantilização... É menor. É menor? Sim. Eu Ou seja, eu tenho a maturidade não colegas- tem a ver com a idade. Eu tenho A maturidade tem a ver colegas- com a experiência de vida. Sim, eu tenho colegas... A minha aula começa 2 horas. Eu tenho colegas que saem 9h30 da manhã de casa para ir para a faculdade. E trabalha online porque consegue trabalhar no trem, no caminho para a faculdade. E vai para a faculdade todo santo dia. Porque é focado, né? Olha, eu tenho um objetivo, que foi o que você falou. Eu tenho um objetivo, eu tô perdendo isso, aquilo, outra coisa. Eu queria falar sobre a infantilização. Daí o estudante de psicologia pode me corrigir. A gente sabe que se você quiser ver um ser humano infantilizado, basta você colocar pressão sobre ele. Sim. Naturalmente, o ser humano que é exposto à pressão, ele vai responder com infantilização. Uma questão aí orgânica, né? Já mapeada pelos psiquiatras, psicólogos, há muito tempo atrás. Pelo que vocês estão me dizendo, e aí vem esse relato da Isa, dizendo assim, no meu cursinho, né, anterior, eu tinha... o pessoal tinha um nível financeiro mais alto. E aí, na minha faculdade, não. Então, eu sinto eles menos infantilizados. Eu acho que existe... E aí, eu estou falando como mãe, né? A gente quer tanto proteger, a gente quer tanto prover, a gente quer tanto que a gente esquece que o que desenvolve, faz aquele ser humano ter uma robustez, inclusive emocional, é o exercício. E o exercício de aprender a conviver com a frustração. Sim. Então, você vai sim. receber um não, sim. Bom, tem um que é o meu norte, que é o Isamitiba, que ele fala... Você tem que dizer não pro seu filho se você quiser um ser humano saudável. Exatamente. Esses pais e mães, essas Então, mães e pais, essas mães e mães, esses pais e pais que eu vejo dizendo sim pra Então, tudo, e porque e coitadinho hoje do meu em filho e dia, da minha filha que vai ser Mas frustrado. eu acho que aí tem um outro contraponto, que isso também pega no cursinho. Pais que eles não sabem dizer não, mas eles impõem, eles são impositivos. E dizer não é impor. Dizer não é dar limite. É dar limite. Não falar pro seu filho, olha, se você não passar esse ano, eu não pago outro ano. Eu entenderia... Você não se- respeita o tempo da pessoa. eu entenderia se a pessoa não tivesse dinheiro. Meu filho, olha, eu tenho dinheiro para pagar esse ano. Vamos ver o que a gente faz esse ano, pro próximo ano a gente pensa. Isso é o dizer não. Olha, meu limite é até aqui. Agora não. Eu conheci pessoas... Coloca pressão, que tem dinheiro para pagar 10 anos de cursinho, sem problema. Você tem que passar esse ano. Ou você tem que cursar X curso.
É uma não projeção. Isso não é dizer... Então. Porque daí você vai, na verdade, perpetuando a ausência de saúde mental de gerações, né? E outra coisa, né? Essa infantilização, em boa parte, não vem só do jovem. Não, ele já traz aquilo, ele Vem tá dos reproduzindo pais um também. comportamento. Existe hoje em dia pais que querem ir à universidade resolver problema dos filhos. Isso virou frequente. Eles querem ir à faculdade. Eu não vou dizer que eu não vou à escola, mas a minha filha tem 10 anos. Mas aí eu já ensino para ela. Se a gente quer fazer... Você tem que começar. Se uma das propostas desse podcast é quebrar paradigma, deve ter um monte de jovem que eventualmente vai ouvir isso e vai ficar putaço da vida com a gente. Pode ficar, amor. Vai ficar putaço. Pode ficar. Então, e aí, foi o que eu falei, né, Amanda? Ou a gente fala, ou a gente então, não fala, né, ou não faz. Né? E assim, inclusive a sua reação de ficar... Putaço? Isso. Nada mais é do que a sua infantilização, meu bem. Preciso te contar isso. Beijo de luz. Beijo de luz. Por quê? Foi ele que disse, eu não falei nada. Porque o mundo não é seu. O mundo é o mundo. O mundo é o mundo. Eu preciso te contar. Eu preciso te contar. Desculpa, eu não ser a sua fada madrinha. Eu preciso te contar isso. Pronto. Olha como as entendeu por que eu pedi like no começo? Agora acabou. Agora eu não vou assistir mais. Ih, não vou assistir mais essa porra. Essa chata. Não fez nenhum Botox. Renato! Não vou assistir mais esses caras, não. Esses caras falando. O Renato vai ser nosso convidado, né, Rubens? Renatinho é Esses brother. velhos. Esses velhos, essa velha. Com 40 anos, essa tiazinha. Mano, eu quero morrer com esse papo. Eu quero... Essa geração... Tiazinha. E a gente tá falando pra essa geração, assim... Ou tem senso crítico, ou vai parar de assistir. Eu falo muito que, assim... eles têm a ideia de que vão mudar o mundo. Isso faz parte, todo jovem teve. Tá, eu também tive. Isso. E zero problema. Isso. O problema é, eu vou mudar o mundo e você, velho, não sabe de nada. Verdade, a gente que tá aqui... E aí você fala assim pro fulano. Meu pai não sabia nada. Mas fala assim pro fulaninho, o que você estudou? É mudar o mundo do jeito... Do mundo que ele quer. Não, deixa de ser vagabundo e vai estudar. Deixa de ser vagabundo. É a minha opinião. A tua opinião é fundada no quê? No teu achismo? Não é opinião que mereça respeito. Isso é o nosso Rubão. Não é opinião que mereça respeito. Nosso Rubão. Não, mas aí quem gosta... Agora a moda é ser cult, né? Também tem essa, ser cult. Então, quem quer ser cult, existe uma linha da filosofia que explica o que é opinião e o que é argumento. Opinião não muda o mundo. Argumento, talvez. E eu faço ciências sociais. Eu tenho essa matéria obrigatória no meu curso. Você vive sem argumento, né? Então, eu ficaria feliz que discordassem de mim, mas com argumento. Com argumento. Muito bem, muito bem. É isso. Porque senão volta pra infantilização do que... não. Por que você quer isso? Porque sim. E pode ver, a gente tá vendo hoje pessoas... Programa do Zequinha, porque sim não é resposta. Mas a gente tá vendo hoje pessoas de uma faixa etária... E não é papo de velho, gente. Não é papo de velho. Porque a gente tá vendo uma grande parcela, não é significativo, de pessoas de uma faixa etária na casa dos 25, 28, que estão querendo o mundo do jeito dela. Você vai falar assim, mas antigamente não era assim? Não, na geração anterior não era assim? Não. Por que não, Rubens? Como que era, então? Como que era o quê? Como que era? Você falou, na geração anterior não era assim? Não. Então, como era? As pessoas, Amanda, amadureciam mais rápido. Porque elas eram expostas à vida real mais rápido. Elas saíam da casa dos seus pais, dos seus provedores mais cedo. Gente, desculpa, com todo respeito. Uma vez eu tive uma discussão dessa com uma pessoa tóxica e aí ela veio querer falar sobre a minha vida, que você não sabe, não sei o quê. Falei, minha querida, dá licença. Com 30 anos, que é a sua idade atual, eu já era casada há sei lá quantos anos. Já vão te chamar de velho. Né? E eu já tinha uma filha.
Eu já Já tinha vão te uma chamar de filha, velha. eu já era responsável por um ser humano É. encarnado na Terra. Você não saiu da casa da sua mãe, amor. A minha mãe, com 23 anos, estava terminando a faculdade, já tinha uma filha e já tinha um emprego. Pronto. Então, Então, assim, com em- 30 anos você não saiu da casa da sua mãe. Ah, mas sou eu que sustento a casa da minha mãe. Amor, vai viver a vida real. Depois você fala de mim. Beijo pra você. Beijo de luz. Falou. Não. Tem nada. Mas, enfim, eu acho que a saúde mental das pessoas, nesse caso particular, de vestibulando, de pessoas que estão fazendo faculdade, tem muito a ver com o amadurecimento. Tem muito a ver. E vou repetir uma coisa: se a gente quer fazer as pessoas pensarem, eu acho que o recado é para quem está criando essas pessoas. Nossa, muito mais Tá. do que pro próprio vestibulando. E também existe uma certa, na minha Assiste opinião, com o pai e com a mãe, se ele puder. existe uma certa acomodação. Porque, veja, é mais confortável eu falar que eu sou adulto quando me interessa, mas querer viver como criança quando me interessa. Então, é uma hipocrisia. Outra vez a gente volta para aquela história da falta Da de coerência. Mas Outra vez. eu acho que aí também tem uma questão com os pais. Porque é muito mais fácil você pegar o seu filho, enfiar um celular e falar assim, fica aí jogando. É muito difícil. Foi Então, excelente então. o que você falou. Eu sou altamente criticada porque a minha filha tem 10 anos e não vai usar Eu celular. encontrei uma... Ela vai ter o resto da vida para usar celular. Eu Gente, eu encontrei Então, uma mas aí a mãe. gente tá falando de uma criança que ela tem direito a ser infantil. Ela não tá infantilizada. É, o que eu tô ela falando tá no momento eu tô falando do certo. adulto Mas infantilizado. o que a Isa tá dizendo é perfeito. E Porque mas Que foi ele aquilo fica que você disse que infantilizado começa. porque ele é dali, te enfia o celular e mais nada. Alguém Não tá põe o criando teu limite, filho eu não, no lugar. eu não Sim, tenho... não tem dúvida. Mas não tem dúvida. Não A escola tem virou limite. depósito de criança hoje em dia. É. Escola virou depósito de criança. Então, mas Dá o um que eu- celular na mão, não é Mas o que eu tô dar querendo um dizer, limite. o que eu tô não é, sem dúvida, não é. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: há um comportamento, eu não encontro adjetivo, um dicotômico, enfim, não sei. É uma maturidade de interesse e uma criancice de interesse. Eu tenho 27 anos, sou adulto, quero ser respeitado, falando para os pais. Eu sou adulto, quero ser respeitado. Tá bom, então se financie. Não, você é meu pai, você é obrigado a pagar para mim. Mas pera, você tem Mas é a 25 anos, mesma 26 coisa anos. do celular. Então, Mas é a mesma coisa, porque a criança, ela tem uma outra maneira de demandar a atenção do adulto. E aí, Aí, Sim. ao invés de ter uma atenção adequada, que é, vamos conversar. Deixa eu entender. O Então. que você está sentindo? Não, toma aqui. deixa pá. eu dar meu pitaco aqui. Meu pitaco não. O Winnicott desenvolveu a teoria do apego, tá? A gente, a grosso modo falando, a gente imagina dois tipos de pais. Os pais Ou mães. que... Pais... Pais quanto pais no e plural, mães. tá? Pais e mães. Mas fala. Não preciso, tá? Mas depois eu explico por quê. Tá? Mas enfim, não preciso não. O masculino inclui o feminino em português. Eu sei, mas eu Então quero que acabou. fale. Mas você quer que fale? Eu não quero. não precisa, Então, porque ele é isso- machista. Então... não sou obrigado a te atender, só porque você é mulher. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele desenvolveu a teoria do apego. As pessoas... E eu, quando eu estudei isso, eu me surpreendi. A gente tem uma cabeça muito preto e branco, tá? Ou é isso, ou é aquilo. Binária. E ele fala... A gente pensa, de leigo, o que a gente pensa? Ou eu tenho uma família que atende às demandas da criança, ou eu tenho uma família, pegar os extremos, que não atende às demandas da criança, põe a criança na rua para trabalhar. Ele fala ele tem até um nome, teoria do apego ambivalente, que ele fala o seguinte: são pais que dão carinho para os filhos, dão atenção para os filhos, porém, não no momento dos filhos. No momento do pai. deles. E o que os pais estão fazendo? Estão terceirizando a criação. Não necessariamente terceirizando no meio de escola. Às vezes, por um tio, delegam a um tio, a uma tia, A um avô, buscar... avó. A gente, antigamente, quando as mães iam trabalhar, levavam para casa do avô, da avó, só que as mães estavam com a criança, trabalhavam, estavam com a criança, e davam carinho, e davam atenção, e quando estavam com os filhos, estavam com os filhos.
Então, o Winnicott desenvolve essa teoria, e ele fala da teoria do apego ambivalente. E se a gente parar para pensar, é a sociedade atual. Em função de ter que trabalhar, de ter que viver. Diz o pediatra da minha filha que a sociedade atual tirou de casa, das estruturas familiares, o melhor pediatra, a melhor enfermeira, o melhor psicólogo, a melhor fisioterapeuta, de acordo com o pediatra da minha filha. Não comecem, hein, ô lacradores. Ele diz que todos esses profissionais se resumem na mãe, né? Hoje eu trabalho 100% de casa e eu tenho a possibilidade de dizer que o desenvolvimento da minha filha melhorou 100%. Isso assim, eu tô reflete junto. na maturidade da pessoa. E em todos os sentidos. E assim, né? Mas aí o paizão, né? Que adora colocar na rede social, paizão. Precisa chegar junto, né, meu bem? Vamos deixar de ser hipócrita, vale pra todos. Acho assim, recado final. Quando você tem pelo menos um dos pais que faz isso adequadamente, eu digo isso pela minha experiência, eu vivi com um pai que era violento, um pai que não era pai. Tá tudo bem você falar sobre isso? Sim, tudo bem eu falar sobre isso. Obrigada por Mas a dividir minha com mãe foi uma mulher polivalente. O que ela fez de diferente? Ela foi mãe. Ela ficou com A você. minha mãe fazia pão pra gente e dava uma bolinha de massa pra gente brincar. Nossa, tá desperdiçando. Eu aprendi a cozinhar com 8 anos, eu fazia pão. Por quê? Porque eu tava lá com a minha mãe, vendo a minha mãe fazer, mexia a massa, sei o ponto da massa. Então, é diferente. Deixa eu Sua mãe colocar. criou memórias em você. Sim, com você e em você. Deixa eu colocar uma coisa, que gente, traz... que me ocorreu agora. Desculpe, Isa. Tá, mas a gente precisa A finalizar. gente vai finalizar, porque assim, a frase da Isa pode gerar uma reação muito ruim das mulheres. Podem ter ouvido a Isa e ter falado que não querem aprender a cozinhar, porque meio que se estigmatizou isso como sendo demérito e tal. Nossa, adoro cozinhar. Enfim, e assim, não sei quanto que vale testemunho particular, mas minha filha é uma cientista, eu posso falar que minha filha é cientista e é uma cozinheira de mão cheia. O meu irmão é cozinheiro. Lá em casa como diz, eu sou do interior, então lá é parelho. Aprendia conforme a estrutura da criança. A criança de 5 anos aprende coisa que pode De criança de 5 anos. Porque senão vai despertar. Eu tenho medo de despertar. Eu acabei de receber uma mensagem aqui falando que mulheres não estão querendo contratar outras mulheres. Mas elas fazem isso com a gente desde sempre. Então, não vamos voltar para machismo. Mas eu fiquei com medo do seu comentário, Isa, despertar esse tipo de reação. De falar, mas isso é papo de mulher submissa e tal. Deixa eu falar uma coisa. Agora eu vou massagear o seu ego. E vamos encerrar. Só para encerrar. Deixa a Isa convidada. Eu aprendi a cozinhar, aí se minhas colegas dizem que é mulher submissa, mas isso é da minha casa, da casa da minha família. Não porque eu não gostava da minha família, eu amo eles. Que você estava pronta para ir pro mundo. Eu tinha 18 anos e já tinha uma profissão. E quem te sustentava, Isa? Eu. Então... Agora eu vou dizer com... Pra gente finalizar? Ele odeia que fala lugar de fala. Mas eu vou falar com base empírica. E qual que é a base empírica? Qual é? A minha. Eu passei por isso, né? As mulheres tinham um comportamento comigo quando eu estava sob a égide de um contrato de casamento. Você agora é advogada. Isso que é mulher que odeia a separação. E aí, quando eu decidi me divorciar, eu vi quem eram as mulheres. Então, assim, melhor do que dizer é você fazer. Eu sei quantas mulheres se afastaram de mim com medo de que eu fosse uma ameaça para o casamento delas. E eu sei quantas me deram a mão e me disseram assim, olha, vamos lá. Eu sei que, né, não é um momento tão tranquilo, mas nós estamos aqui porque você precisar, para chorar, para rir, para levar a criança. Então, para levar a criança a brincar, às vezes. Então, assim, antes de você postar sua fotinho,
Pensa bem. Todo mundo sabe quem é você. Por isso que eu prefiro ser quem eu sou. Sabe por quê? É isso aí, ó. Se você for uma pessoa tóxica, você tá bloqueado, meu amor. Amanda, eu tentei entrar no seu Instagram e não consegui. É porque você tá bloqueado! Eu não quero você ver na minha vida. Eu fiquei muito preocupado que façam um mau juízo da Isa. Isa, o mau juízo não é de mim, Rubens. Porque eu não sou. Sim, O mau juízo é deles. Sim, mas assim, aí o meu hábito, né, Isa? E aí que vem... O protetivo. O hábito sim, de eu professor. sempre tentar... Sim, eu entendo. De eu tentar. Eu fiquei ouvindo e fiquei assim... Mas ele precisa entender também que esse julgamento diz dele. É do outro. Diz do outro. Não diz de mim. Diz do outro. Diz do outro. Diz dele, não de mim. Me falam assim, uma vez eu ouvi, vou falar a última coisa e vou entregar para nossa convidada e para o Rubens Carnevale. Uma vez eu ouvi assim, estou ouvindo coisas horrorosas de você. Eu disse, meu bem, eu nem ligo, porque quando alguém fala sobre mim, estão mais a dizer de si mesmo do que sobre mim. Um beijo no seu coração. Isa, finaliza. Obrigada pela sua participação. Obrigada por ter saído da sua casa, ter se deslocado, vindo até aqui, contado pra gente a sua história. Espero que você tenha gostado desse momento, que tenha sido uma experiência boa. A palavra é sua de novo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para outros convites. Não sou... Como é? Luxenta. Chama a gente pra formatura que a gente leva uma plaquinha com Isa, né, Rubens? A gente vai. Obrigada. Então, eu estou à disposição e foi um momento muito legal, porque zoar com o Rubens é ótimo. Obrigado, viu? Vai, Rubens, obrigado e parabéns fala. pela coragem de escolher um curso em que você se encontrou. Porque tem gente que deve estar ouvindo isso, que deve refletir se o curso é o que ela quer, ou o que a sociedade quer, ou o que os pais querem. Parabéns, e as pessoas têm que fazer aquilo que é bom para a vida delas. Tá bom? E mudar faz bem. Sempre. E a gente Parabéns por se escolher. Quinta-feira que vem a gente tem outro bate-papo. A gente está esperando que você curta, compartilhe. Toda quinta-feira vai ao ar um episódio, né? É isso aí. Quinta-feira às 9h. Quinta-feira às 21h. Grande abraço, gente. Obrigada. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um beijo para você, que você fique bem e com saúde. Este foi mais um episódio do... Fala, galera. É nóis, Queiroz.